Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que está se iniciando e nós estamos aqui reunidas e reunidos juntos para fazer a leitura do capítulo 15 do livro Peregrino. Apesar de estarmos em um número pequeno, gostaria de pedir que você nos ajude a compreender a leitura, o capítulo e todas as mensagens que estão lá. Eu peço também por todas as pessoas do movimento, por todos os nossos familiares, e que esse momento que estamos agora seja proveitoso para cada um de nós. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Assim, o capítulo 15, ele tem apenas 7 páginas e os personagens são um, dois, três, quatro, cinco. 5 personagens e nós somos 4 pessoas. Então, eu acredito que eu poderia fazer 2 personagens e vocês um. Pode ser assim? Pode ser, Rayane. Tá. Pode ser. É, então, eu vou me colocar como a narradora, a não ser que vocês queiram, né, ser a narradora. Cristão. Alguém poderia ser o cristão? Posso ser. Carla. E nós temos o esperançoso, Posso ser eu. Carol. E temos o gigante desespero e a senhora coação, que é a esposa do gigante. Você pode ser algum desses dois, Gabriel? Eu posso ser gigante. Tá. E você, a senhora coação. Então, só para lembrarmos, eu sou a narradora, a Carla é o cristão, Carol é o esperançoso, Gabriel o gigante desespero e eu a senhora coação. Então, sendo assim, podemos começar. Capítulo 15. Cristão e esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero. Vi então que seguiram seu caminho, alcançando um rio aprazível, que o rei Davi chamou de Riacho de Deus, mas que João chamou de Rio da Água da Vida. Agora o caminho corria justamente pela beira do rio. Por ali, portanto, Cristão e seu companheiro caminhavam com grande prazer. Beberam também da água do rio, que era agradável e revigorante para seu espírito exausto. Além disso, nas 2 margens desse rio havia árvores verdejantes que davam toda espécie de fruto e cujas folhas tinham propriedades medicinais. Com o fruto, os dois muito se deleitaram e comiam as folhas para evitar náuseas e outras moléstias que acometem aqueles que aquecem o sangue pelas viagens. Em cada margem do rio havia também um prado, curiosamente embelezado de lírios, que se mantinha verdejante o ano inteiro. Ali se deitaram e dormiram, pois nesse lugar podiam descansar em segurança. Ao despertar, colheram novamente os frutos das árvores e outra vez beberam da água do rio, deitando-se de novo para dormir. Assim fizeram durante vários dias e noites, então cantaram. Pode ser o cristão ou o esperançoso, né? Essa parte. Veja, deslizam suaves as águas límpidas como cristal, que beiram o caminho até a cidade celestial. O prado viçoso, o doce aroma fragrante, os regalos do futuro e a folha verdejante. Quem chega a prová-los logo venderá tudo,
para si esse campo, esse prado veludo. Assim, quando se animaram a prosseguir, pois ainda não haviam chegado ao fim da jornada, comeram e beberam, retomando viagem. Ora, reparei no meu sonho que logo adiante o rio e o caminho se separavam. O fato muito desgostou os peregrinos, que nem por isso se desviaram do caminho. Agora a trilha, longe do rio, era acidentada, e seus pés se achavam doloridos em razão de tanta viagem, motivo porque a alma dos peregrinos se abateu bastante. No íntimo, desejavam vereda melhor. Um pouco adiante, havia do lado esquerdo da estrada um prado e uma escada que, passando por sobre o muro, conduzia até lá. O prado se chamava Atalho. Cristão disse ao companheiro. Já que esse prado fica rente ao nosso caminho, vamos passar para lá. Foi até a escada para olhar, e eis que havia uma trilha do outro lado do muro. É isso que eu queria. Eis aqui um caminho mais fácil. Vamos, meu bom amigo, passemos para o outro lado. Mas como, se essa trilha nos desviará do caminho? Nada disso. Veja só, não acompanha exatamente o traçado do caminho? Assim, esperançoso, convencido pelo colega, atravessou com ele o muro pela escada. Já do outro lado, na nova trilha, viram que seus pés se aliviavam. Logo depois, olhando para a frente, divisaram um homem caminhando como eles, e seu nome era Vã Confiança. Então o chamaram e lhe perguntaram para onde conduzia a trilha. Para o portão celestial. Viu? Não lhe disse? Falou o cristão. Com isso você vê que estamos certos. Não é a narradora agora ou sou eu que Aí, será? Rayane, Me desculpa. Com isso, você vê que estamos certos. Seguiram então, e vã confiança foi à frente. Mas eis que veio a noite, e noite de trevas tão espessas que os que seguiam até perderam de vista aquele que caminhava à frente. Este, por não enxergar o caminho, acabou caindo em um poço profundo que de propósito fora aberto ali pelo príncipe daquelas terras para apanhar os tolos presunçosos. Na queda, o homem se espatifou no fundo. Ora, Cristão e seu companheiro ouviram o rumor da queda e então chamaram-no para ver o que havia acontecido. A única resposta que ouviram foi um gemido. Disse então esperançoso. Onde estamos agora? Seu companheiro se mantinha calado, suspeitando que se havia desviado do caminho. Começava também a chover. Logo, trovões e relâmpagos sucediam-se, tudo muito assustador, e a água subia rapidamente. Esperançoso então se lamentou, dizendo: Ah, como pude me desviar do meu caminho? Quem poderia imaginar que essa trilha nos desviaria do caminho? Eu temia isso desde o começo. Por isso alertei-o brandamente. Eu deveria ter falado com mais franqueza, mas você é mais velho do que eu. Meu bom irmão, não se ofenda, por favor. Sinto muito por tê-lo trazido para longe do caminho e colocado em perigo tão grande. Peço que me perdoe, amigo. Não o fiz movido por más intenções. Fique tranquilo, meu irmão, pois eu o perdoo. Creia-me, isso acabará redundando em nosso bem.
Fico feliz por ter comigo um amigo misericordioso, mas não podemos ficar aqui parados. Vamos tentar voltar. Sim, mas permita-me ir à frente, por favor. Não, peço que você me deixe ir à frente, pois se houver algum perigo, quero ser o primeiro a cair. Afinal, foi por minha causa que nós dois nos desviamos do caminho. Não, você não pode ir à frente, pois, como está com uma mente perturbada, pode acabar saindo novamente do caminho. Então, ouviram uma voz animadora que dizia: que seu coração se volte à estrada, ao caminho que você trilhou, volte. Mas a essa altura, as águas já iam bem altas, e por esse motivo, o caminho de volta se tornava bastante perigoso. Então ponderei que é mais fácil sair do caminho quando se está nele, do que nele entrar quando se está fora. Ainda assim, se arriscaram a voltar. Estava, porém, tão escuro e as águas tão altas que no percurso quase se afogaram umas 9 ou 10 vezes. Apesar de todo o seu esforço, não puderam alcançar novamente a escada na mesma noite. Por isso, parando debaixo de um modesto abrigo, ali se sentaram para aguardar o raiar do dia, mas exaustos, adormeceram. Não estavam longe do local onde se erguia um castelo, chamado Castelo da Dúvida, cujo dono era o gigante Desespero, e em terras dele que os peregrinos dormiam. Ora, o gigante, levantando de manhã bem cedo, foi caminhar pelos campos e encontrou Cristão e Esperançoso adormecidos. Com voz severa e mal-humorada, acordou-os, perguntando-lhes de onde vinham e o que faziam em suas terras. Eles responderam que eram peregrinos e que haviam perdido o caminho. Falou então o gigante. Essa noite vocês invadiram a minha propriedade, vagando pelas minhas terras e deitando-se em solo meu. Agora vocês vêm comigo. Foram forçados a acompanhá-lo, pois o gigante era mais forte do que os dois. Também pouco tinham a dizer, pois sabiam que haviam errado. O gigante, assim, os fez caminhar à frente, levando-os até o castelo. Lá os trancafiou em um calabouço muito sombrio, sórdido e mal cheiroso ao espírito dos homens. Ali então ficaram da manhã de quarta-feira até a noite de sábado, sem nem sequer, sem nem sequer migalha de pão ou gota de água, nem luz alguma ou alguém que lhes perguntasse como passavam. Estavam, portanto, em maus lençóis, longe de amigos e conhecidos. Nesse lugar, que o cristão sentia redobrado pesar, pois fora graças a seu precipitado afã que eles acabaram nessa situação aflitiva. Ora, o gigante desespero tinha uma mulher de nome Coação. Assim, ao ir deitar-se, contou à mulher o que fizera, que havia trazido 2 prisioneiros, lançando-os no calabouço, pois haviam invadido a sua propriedade. Perguntou-lhe também o que deveria fazer com eles. Ela quis saber quem eram os homens, de onde vinham e para onde iam. E ele lhe disse. Então a mulher o aconselhou a, na manhã seguinte, espancá-lo sem um pingo de misericórdia. Assim, quando se levantou pela manhã, o gigante pegou uma terrível clava de macieira silvestre e desceu ao calabouço. Ali, primeiro os repreendeu colericamente, como se fossem cães, embora os dois jamais lhe houvessem dito uma única palavra agressiva. Depois caiu sobre eles, espancando-os com violência, de modo tal que não puderam se ajudar nem se erguer do chão. Feito isso, o gigante saiu e os deixou condoendo-se da sua miséria e lamentando sua aflição.
Assim, passaram todo o dia entre suspiros e amargos lamentos. Na noite seguinte, a mulher voltou a falar dos prisioneiros com seu marido e, ao saber que ainda estavam vivos, aconselhou-o a sugerir aos dois que se matassem. O gigante, então, de manhã bem cedo, mal-humorado como antes, desceu até o calabouço e, percebendo que os homens estavam muito machucados com a sova que lhes aplicara no dia anterior, disse-lhes que, como era improvável que jamais escapassem daquele lugar, a única saída para eles era dar cabo da própria vida, fosse com faca, corda ou veneno. Pois, por que vocês escolheriam a vida, vendo que ela é tão cheia de amargura? Os homens, porém, pediram-lhe que os deixasse ir. Lançando-lhes um olhar terrível, o gigante partiu para cima dos prisioneiros e certamente teria acabado com a vida dos dois. Não tivera ele, naquele exato momento, um dos seus ataques, pois às vezes, quando brilhava o sol, ele sofria esses ataques, perdendo temporariamente o controle das mãos. Assim, recuou e permitiu, como antes, que eles ponderassem o que fazer. Então os dois passaram a debater entre si se era melhor aceitar ou não o conselho do gigante. Irmão, que faremos? A vida que agora vivemos é miserável. Confesso que não sei se é melhor viver assim ou morrer imediatamente. Minha alma prefere o estrangulamento à vida, e a sepultura é para mim mais fácil do que suportar esse calabouço. Aceitamos o conselho do gigante? De fato, nossa situação é terrível, e a morte me seria muito mais bem-vinda do que viver assim para sempre. No entanto, devemos pensar que o Senhor do país para onde vamos nos disse: não tirará jamais a vida de outra pessoa. Imagine então aceitar o conselho de tirar a nossa própria vida. Também, aquele que mata outro homem pode, no máximo, assassinar o corpo do outro, mas matar a si mesmo é matar corpo e alma de uma só vez. Além do mais, meu irmão, continuou esperançoso, você mencionou alívio na sepultura, mas por acaso se esqueceu do inferno para onde com certeza vão os assassinos? Assassino nenhum terá vida eterna. Não devemos nos esquecer de que a lei toda não se acha nas mãos do gigante desespero. Outros, pelo que posso deduzir, disse ele ainda, já foram pegos por ele também, assim como nós, mas conseguiram escapar de suas garras. Quem sabe o Deus que criou o mundo não fará morrer o gigante desespero. Ou, uma hora ou outra, este talvez se esqueça de trancar a porta. Quem sabe ainda daqui a pouco ele possa ter outros deuses, outros desses ataques na nossa frente e perder o controle dos membros. Se algum dia isso vier a acontecer de novo, usarei de todos os meios possíveis para tentar, com todas as minhas forças, escapar das mãos dele. Que louco fui eu por já não ter tentado isso antes. Mas seja como for, meu irmão, tenhamos paciência e suportemos por enquanto. O tempo pode nos presentear com uma feliz liberação. Portanto, não sejamos nunca nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperançoso de fato conseguiu aliviar a angústia de seu irmão e assim continuaram juntos no escuro durante todo o dia em sua condição triste e latismável. Ora, à tarde, o gigante voltou ao calabouço para ver se os prisioneiros haviam aceitado seu conselho. Chegando lá, porém, encontrou-os vivos. De fato, só um fio de vida lhes restava, pois agora, devido à falta de pão e de água, e em função dos ferimentos recebidos com o espancamento, mal conseguiam respirar. Contudo,
Ao encontrá-los vivos, o gigante explodiu em terrível furor e disse-lhes que, por terem desobedecido ao seu conselho, melhor teria sido para eles jamais haver nascido. Diante disso, os dois muito tremeram e acho que Cristão até chegou a desmaiar. Voltando a si, porém, os dois homens retomaram a conversa sobre o conselho do gigante, se seria ou não melhor aceitá-lo. Novamente, Cristão parecia disposto a aceitá-lo, mas esperançoso deu uma segunda resposta, dizendo: Meu irmão, disse ele, você agora não se lembra do quanto foi corajoso até aqui? Apolion não conseguiu esmagá-lo, nem tampouco tudo o que você ouviu, viu ou sentiu no Vale da Sombra da Morte. Quanta dificuldade, terror e assombro você já não passou para agora demonstrar somente medo. Você não vê que eu, que sou muito mais fraco, também estou nesse calabouço com você? Esse gigante me feriu tanto quanto você, e, disse-lhe, e também me negou o pão e a água. E como você lamenta estar aqui na escuridão, mas tenhamos um pouco mais de paciência. Você não lembra a coragem que demonstrou na Feira das Vaidades? Não temendo nem os grilhões, nem a sela, nem mesmo a morte sangrenta? Portanto, agora suportemos, pelo menos para evitar a vergonha que não convém a um cristão, com paciência, e o melhor que pudermos. ora, vindo a noite novamente, e estando o gigante e sua mulher na cama, quis saber ela dos prisioneiros, se haviam aceitado ou não seu conselho. Mas ele disse: São velhacos obstinados, preferem suportar todo o sofrimento ao suicídio. Leve-os amanhã ao pátio do castelo e mostre-lhes os ossos e crânios daqueles que você já matou. E convença-os de que, antes do fim da semana, você os esmagará do mesmo modo que aos seus companheiros. Quando rompeu a manhã, o gigante foi ter com eles novamente, levando-os até o pátio do castelo. Ali mostrou-lhes o que sua mulher lhe aconselhara. Estes foram um dia peregrinos, que, como vocês, também invadiram os meus domínios. Quando eu achei que era a hora, eu os despedacei. O mesmo farei com vocês, dentro de 10 dias. Agora podem voltar para a cela. E assim os levou aos tabefes, de volta ao calabouço. Durante todo o dia de sábado, lá ficaram eles entregues às suas lamentações, como antes. Descendo à noite, e estando a senhora Coação e seu marido, o gigante, já na cama, voltaram eles a falar sobre os prisioneiros. Desespero se admirava que nem com pancadas, nem com conselhos conseguia dar cabo deles. Respondeu-lhe a mulher: temo que eles vivam na esperança de que alguém virá libertá-los, ou que tenham consigo alguma chave falsa com que pretendem fugir. Se você acha que isso é possível, querida, amanhã de manhã vou revistá-los. No entanto, por volta da meia-noite de sábado, eles começaram a orar e continuaram em oração até quase o raiar do dia. Pouco antes do romper da aurora, o bom cristão, meio espantado até, rompeu num palavrório entusiasmado. Como sou idiota Disse ele: ficar aqui neste calabouço mal cheiroso, podendo muito bem estar com liberdade? Trago no peito uma chave, chamada promessa, que estou convencido abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. Que boa notícia, meu irmão. Pois exclamou, então, pois então, tire essa chave do peito e experimente. foi o que Cristão fez.
Pegou-a e com ela tentou abrir a porta do calabouço. O ferrolho cedeu assim que ele virou a chave, e a porta se abriu facilmente. Saindo, os dois foram até a porta externa que levava ao pátio do castelo e, com a chave, abriram-na. Chegaram então à porta de ferro. O ferrolho estava completamente enferrujado, mas a chave abriu-o também. Empurraram então o portão para fugir rapidamente, mas ao abrir, tanto rangeram as dobradiças que o gigante desespero acordou. Levantando-se às pressas para alcançar seus prisioneiros, sentiu falhar em seus membros e não pôde sair no encalço deles, pois o acometia novo ataque. Os dois homens, correndo, alcançaram novamente a estrada do rei e ali se sentiram em segurança, pois já estavam fora da jurisdição do gigante. Depois de passar de volta pela escada, puseram-se a imaginar o que deveriam fazer a fim de impedir que outros peregrinos caíssem nas mãos do gigante desespero. Assim concordaram em erigir ali uma coluna, gravando no alto o seguinte: esta escada leva ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante desespero, que despreza o rei da cidade celestial e busca destruir os santos peregrinos. Muitos que por ali passaram mais tarde leram o que estava escrito e escaparam do perigo. Feito isso, cantaram assim. Do Do caminho cap... nos Pode ler. Pode ler, caminho, Carla, por favor. do caminho nos desviamos, e no íntimo, a dor de pisar solo proibido sentimos. Os que vêm depois, tenham cuidado, não façam como nós, estorvados, e com os invasores não caiam prisioneiros do castelo da dúvida, do gigante desespero. Terminamos a leitura. Vocês gostariam de comentar o que acharam? Pontos relevantes? Achei que no finalzinho, né, quando eles erguem essa coluna, deu para entender o que significou o capítulo, né? O que significa exatamente, Carol? Acho que é mais uma questão assim, eu vejo como uma lição moral, né, dessa Uhum. história, como uma alegoria simples de questões complexas, assim, né, que isso faz com que essa história possa ser aplicada na vida de diversas pessoas em diversas situações. Mas basicamente o que representa é que na vida, né, dos peregrinos, a dúvida e o desespero podem levar, como o desespero ele te leva cativo e pode te levar e sugerir, por exemplo, que você esteja tão mal a ponto de querer tirar a própria vida ou de não estar bem, né? Mas através das promessas de Deus, eles tiveram força para sair daquela situação, né? E, e também alertar outras pessoas para que de que elas tenham esperança e de que não deem ouvidos à dúvida e ao desespero. Nossa, muito bom, Carol. Eu acho que você conseguiu bem sintetizar todo o capítulo. Mais alguém?
Betinha chegou também. Seja bem-vinda. Pode falar, cara. Não, pode falar, Gabriel. Isso é das boas-vindas à Betinha que se juntou no começo. Eu não consegui ouvir bem, Gabriel, o que você disse. Agora me escutam? Eu só vi que a Betinha entrou e queria dar as boas-vindas. Fiquei Ah, feliz que ela sim. entrou. Uhum. Tá me ouvindo? Boa noite. Sim, Tá ouvindo bem? Porque antes não estava conseguindo falar com vocês. sim, estamos Obrigada, ouvindo Gabriel. agora. Feliz sábado para todos. Estou aqui ouvindo, gostei muito da finalização que a Carol fez. Muito bom. Muito bom mesmo. Carla, você ia falar alguma coisa também? Eu estava pensando aqui sobre, né, o texto, o capítulo, a questão da dúvida. Foi como eu aprendi, como está aqui, também como Ellen White fala. Então, quando eu tinha dúvida, eu escondia aquela dúvida e me mantinha acreditando conforme está escrito. Mas talvez se eu tivesse em alguma situação permanecido com a dúvida sobre o que estava escrito, eu teria aprendido a interpretar o texto, né? Ter me feito perguntas, o que é, como é, quando é, sabe? Aquelas perguntas básicas sobre interpretação. E aí talvez eu tivesse, ao me questionado mais, ter procurado uma metodologia melhor, além do que aquela literal, que eu simplesmente aceitava, porque não era bom eu ter dúvidas. Achei muito interessante isso que você falou, Carla. Muito bom mesmo, porque eu vejo assim que O Peregrino é um livro muito bom, mas que ele é muito simples assim, né? Digamos, ele vem de uma visão protestante, bem antiga, então assim, tem muitas coisas que a gente aprende na igreja, que também são pregadas em outras igrejas, que se a gente lê literalmente, superficialmente, a gente pode chegar a conclusões erradas, né? Então, eu acho que é válida essa parte que eu falei assim sobre o desespero e a dúvida levarem a situações difíceis na nossa vida, né, como uma questão moral, mas que também pode ser, isso pode ser muito mais escavado. E aí, você trazendo isso, eu acho que é a forma mais correta de a gente ler, né? De a gente questionar essa visão tão tradicional cristã sobre a dúvida, sobre o desespero e ver que a dúvida e não é, ela deve te mover para o lugar certo de buscar as respostas e não simplesmente ser vista como falta de fé, né? Sim, sim. E eu acho que agora você falou um ponto também interessante, que talvez aí eu acho que seja um ponto que pode levar ao desespero. Quando a gente tem a dúvida e espera sempre uma resposta certa, e às vezes aquela resposta não vem, aí pode vir o desespero. Talvez não pelo fato de ter tido a dúvida,
mas pelo fato de ser levado a pensar que tem que ter sempre uma resposta para a sua dúvida. Pode ser que essa resposta leve anos para chegar, né? Sim, aí nesse momento vem a história da promessa, né? Não, não anular os próprios questionamentos, porque esses fazem parte de um ser pensante, né? Mas, e até é através dos questionamentos que nós avançamos em conhecimento. Mas é a questão da expectativa em relação à resposta, né? Sempre querendo uma resposta e caminhando através da resposta, das respostas. Isso eu particularmente acho bastante perigoso. Talvez a gente pode caminhar mais longe através das perguntas e em um dado momento entender que as respostas são quebra-cabeças. Elas vão surgir em algum lugar, mas elas nem sempre são fáceis, geralmente são bastante complexas, têm camadas, é uma questão de paciência. Sim, muito bom. Esse ponto ali do desespero também, eu achei muito sensível. Ele até pode despertar, né, gatilhos e toda essa história, porque ela é uma história, na verdade, bem, mesmo que tenha aquela parte superficial, né, que fala ali da dúvida, mas tem falas ali que são muito fortes para quem principalmente já experimentou situações de ideação suicida, inclusive até de tentativa de suicídio. E a gente tem visto os números aumentarem, principalmente entre a população mais jovem. Então, eu realmente fico me imaginando hoje uma pessoa cristã diante de um mundo que tem, onde o cristianismo, né, está tão abalado, como essa pessoa consegue, né? Ela vai precisar realmente, ela é colocada contra a parede e vai precisar tentar sair dali, né? Encontrar o melhor caminho. Mas é como voltando, né? Nem sempre vai encontrar as respostas que ela espera. Né? Mas eu acho importante se a pessoa pelo menos seguir tentando e com paciência, né? Já que falando agora da terceira mensagem angélica, o último capítulo lá do versículo lá do que fala, dá um resumo ali dos três anjos, né? Que fala aqui está a paciência dos santos. Essa paciência dos santos, ela eu penso que é muito significativa para o nosso tempo. Envolve a espera e diminuir um pouco a expectativa, né? Eu estava aqui pensando, por que que saíram do caminho? Você pode voltar ao começo do capítulo, Rayane? Talvez só para Uhum. visualizar. Ai, É caramba. que na pressa eu abri aqui um outro PDF, que também é o mesmo livro, uma outra edição, e aí tem uma pequena introdução antes de cada capítulo, como se fosse um mini resuminho, né? E que eu vejo que nesse PDF não tem. Aqui diz Cristão em Esperança, vendo-se rodeados de consolação e de paz, caem em negligência e, tomando por caminho errado, são aprisionados pelo gigante desespero. Mas, tendo invocado o Senhor, recuperam a liberdade por meio da chave de promessas, um, que é o capítulo, uma só frase, né? Um,
Mas assim, eu gostei muito que vocês comentaram e realmente me veio à mente essa questão de, não é assim que a gente não possa fazer perguntas, não possa ter dúvida, eu acho que não é sobre isso, não? E por mais que essa história provavelmente tenha uma aplicação bem literal, não? Bunyan de fato estava encarcerado, ele estava de fato na cadeia assim vários anos, eu acho, não por de forma injusta, não porque o outro pregador havia denunciado e, enfim, ele passou por muitas situações assim tristes, desesperadoras, não? Mas ao mesmo tempo eu sempre procuro como a gente pode entender isso para nós hoje, em 2025, né? Sendo um livro alegórico, não? Então ele certamente tem suas aplicações literais. Mas assim, para nós, realmente eu pensei que temos visto, às vezes como no contexto da pessoa ter dúvida, né, que tudo bem, pode fazer perguntas não sobre isso, mas acaba se perdendo nisso, né, de querer se permitir de permanecer nessas dúvidas até que em algum momento isso a pessoa não consegue mais sair daquilo, né? Porque aqui na alegoria essa dúvida é um castelo, não? E o desespero é que o maltrata, não? Me lembrou bastante da história de Jó, não? Obviamente, né? Que também é citado aqui no capítulo, não? Que inclusive recebe muitos conselhos, não? Jó, quando ele está naquela situação, conselhos ruins, né? Dos seus amigos, não? E enfim, a vontade que a gente pudesse, assim, alinhar isso aqui na alguma linha profética e tal, eu acho que não é bem possível isso, né? Mas certamente a gente sabe que, né, o tempo de angústia, né, é algo que nos confronta de diversas maneiras com situações que são desesperadoras, assim. Eu, pessoalmente, eu não tenho mais assim a alegria de ler notícias. Eu leio porque eu acho importante assim, mas não passa um dia, uma semana assim sem muitas notícias assim ruins e parece que não tem limite, né? É realmente desesperador, não? E eu acho que assim é importante a gente também se apegar nessa na esperança que nós temos, não? Isso me lembra da parábola do sonho, né, das cordas, e, enfim, tem várias ilustrações para essa experiência, talvez. Achei válido assim o que você falou, porque tá vendo? É uma história que, por ser simples, ela permite a gente entrar em diversas questões, né? Acho que também se aplica isso que você disse sobre você se deixar levar pela dúvida, que é uma coisa que a gente vê mesmo, assim, como você disse, né? Pessoas que se apegam a essa dúvida e que às vezes deixam para trás toda toda a história que construíram, né? Por exemplo, dentro do movimento, toda a história que construíram com Deus por ter algum ponto que não entendem e simplesmente deixam o caminho, né, por causa disso e perecem e perdem, né, a sua salvação e perdem essa luz e a experiência, enfim.
Foram ótimos os comentários de vocês. Eu confesso que eu aprendi muito. Teve coisas que eu nem havia percebido, mas lendo, né, e ouvindo vocês, eu pude ter uma clareza maior sobre o capítulo. É, Que bom, Rai, eu fico muito feliz. E eu também tô achando legal que você tá toda semana aí à frente. Eu sei que é uma coisa que você gosta, né? Especial, esse momento de leitura é muito gostoso também. E eu tava vendo essa semana, assim, que eu saí com umas amigas, e a gente tava vendo, assim, no Instagram algumas dicas, né, sobre coisas pra você fazer com seus amigos e tal. E dentre as uhum, coisas tinha a leitura dramática de uma novela ou de um filme, né, que tem ali as falas e cada pessoa vai lendo um pouquinho. E é uma atividade assim gostosa, prazerosa de fazer, legal, né? Que faz a gente também passar mais tempo juntos, juntas e desfrutar, né, de uma leitura, além de a gente também poder conversar. É um pouco triste de que tão poucas pessoas estejam participando, né? Mas eu fico feliz de que vocês estejam aqui pra gente passar esse momento juntos. eu também, Carol, me sinto muito feliz. Essa leitura compartilhada eu acho que tem feito bem para todo mundo que participa dela aqui. Rayane, também Sim, quero te agradecer, né, hum, pela forma didática e, e carinhosa que está passando esse texto e com boa vontade, né, boa disposição para isso. E agora, enquanto vocês estavam falando, eu vi que colocaram aqui um texto, uma parte, um trecho do, do capítulo. E aí, não sei se eu posso, se vocês me permitem falar um pouquinho mais, que me veio à mente por conta dessa sim. parte. Ali Hum. fala que eles estavam vendo-se cheios de consolação e de paz, caíram em negligência. Eu não estou lendo agora, tá? Mas era isso, né? E eu estava, quando o Gabriel estava falando, também estava lendo o que estava escrito aqui no começo. Me veio isso na mente, porque quando a minha conversa com vocês aqui era mais baseada a partir da dúvida, é que surgiu o desespero, né? Que vem aquela pergunta do Gabriel, quando isso tudo começou, né? Como ele chegou onde chegou. E agora eu pensei em algo que vem antes disso, que é esse momento ali de consolação e de paz, cair em negligência. É uma coisa que pode acontecer quando a gente chega, tá, passa por tentações e provações, e de repente aquilo tudo se acalma, né? O caminho fica tranquilo, como ali no caso deles, foram por caminhos verdejantes, estavam bem, estavam num momento de relaxamento. E aí lembrei que muitas vezes nesse momento, quando a vida está boa, né, vamos dizer assim, o que que acontece? A gente pode ter uma tendência a vigiar menos, a não prestar tanto, a ficar menos atenta. E aí são nesses momentos, né, da bonança, inclusive até na história também se fala, né, em momentos de festa, é que eles vão nos castelos atacarem, porque é naquele momento que a pessoa há um relaxamento, entende? Da vigília. E lembrei também de Israel, né, quando aí já é passando para festa mesmo, um momento de relaxamento e agora de comemoração, que é de Israel em uma determinada situação que as mulheres que não eram israelitas, as mulheres midianitas, se eu não me engano, foram até lá e fizeram o povo cair. Essa foi uma situação provocada por Balaão. Não consigo lembrar exatamente a situação. Mas, assim, na própria vida, né? Momentos de muita paz, há a tendência da gente acabar tendo essa vigília mais
menos estando, né, menos alerta e menos vigília. E aí, com isso, né, com essa negligência na vigília, pode vir aí em seguida a dúvida. Não sei se faz sentido para vocês. Faz sim, porque digamos, quando tá tudo bem, e aí você se põe negligente, deixa de vigiar, deixa de estudar, deixa de participar, deixa, né? E aí, porque assim vejo, né? A gente vigiando e estudando e se dedicando, digamos, a gente consegue ir se fortalecendo a cada dia. E quando a gente não faz isso, aí que surgem esses vacilos, né? Essas dúvidas. Eu lembro Podem. que eu falava muito lá na igreja, quando eu frequentava, assim, vocês não me deixem sem um trabalho missionário. Eu tenho que fazer trabalho missionário, assim, tipo, sem parar, porque eu sabia que enquanto eu estava fazendo trabalho missionário, que aí quando a gente vai falar com as pessoas, e sempre tem, né, o contra, os reveses, a dificuldade, a labuta, aí aquilo ali me animava a estudar mais. E quando não tinha isso, eu estudava menos. Ou seja, quando eu estava tranquilinha, né? Na minha casinha, de boa, sem esse tipo de ação, sabe? Sim. É que eu penso assim que o que motiva a gente a estudar também são os desafios da vida, né? Assim, do dia a dia. Quando você está envolvida com certas coisas, isso dá sentido e necessidade para o estudo, né? Sim, também. Muito bom, pessoal. Obrigada por todos os comentários. Alguém mais queria fazer algum comentário? Se não, podemos encerrar por aqui então. Vou parar o compartilhamento da minha tela e eu vou convidar vocês para que orem comigo, mas antes eu acho que podemos terminar com esse pequeno prelúdio que antecede o capítulo 15 que o Gabriel deixou no chat. Cristão e esperança, vendo-se rodeados de consolação e de paz, caem em negligência e, tomando por caminho errado, são aprisionados pelo gigante desespero. Mas, tendo invocado o Senhor, recuperam a liberdade por meio da chave de promessas. Então, vamos orar então? Querido Deus, obrigada por esse momento que tivemos aqui juntas e juntos. Obrigada pelas pessoas. Quero agradecer pelas pessoas que puderam ler e também por ter estado aqui hoje. Queríamos também te agradecer pelos aprendizados e as descobertas que conseguimos descobrir juntos e juntas aqui. Isso contribui muito para nosso crescimento, tanto individual, mas também como nosso fortalecimento enquanto membros do movimento. E hoje também eu quero te agradecer pelas suas promessas, que apesar de um mundo tão difícil que vivemos hoje, nós temos elas, e elas podem ser nosso conforto e consolo. E algo que me chamou a atenção também é que cristão não estava sozinho. Ele tinha o esperançoso
que foi uma força para ele, e ele também foi uma força para o esperançoso. E da mesma forma, hoje nós temos aqui essa família que você nos deu, que são representadas por cada pessoa que faz parte desse movimento, onde podemos ter com quem dividir a vida, os nossos ideais e princípios, e que são nossos companheiros e companheiras de jornada que nos ajudam a seguir em frente. Que nós venhamos manter a nossa amizade, a alegria de estar juntas e juntos, hoje e até a sua volta e pela eternidade. Queria pedir por uma boa noite de sono, por um sábado feliz e abençoado. Quero pedir também por todas as pessoas que não puderam estar aqui hoje, pela, pelos nossos familiares, as pessoas à nossa volta, enfim, por tudo. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.